Ora então, bem-vindos a mais um Frente a Frente Powered by Betway, aqui no Mini Atleta, e a minha convidada de hoje é muito especial. Mariana Vaz Pinto, bem-vinda, bem-vinda. És a primeira convidada, o resto tem sido só homens, e eu fico muito feliz por ainda por cima seres tu, porque tu estás a ser uma pioneira no mundo do futebol, não é? É verdade, acho que sim. Tu és a primeira team manager de futebol profissional de uma equipa sénior masculina? Acho que sim, fui a primeira a ir para o banco, isso fui de certeza. Agora a team manager acho que também nunca tinha ouvido falar de nenhuma. Exatamente. E como é que começou esta tua relação com o futebol? Deixa-me só enquadrar-te. Eu tenho cá em casa, tenho duas filhas e uma delas, a mais velha, tem 9 anos e quer jogar futebol, gosta muito de jogar futebol. Acho muito Como bem. é que isto, como é que isto surgiu na tua vida? Eu quando era mais nova, a minha mãe foi meter, eu vivo no Estoril e a minha mãe foi meter o meu irmão a jogar futebol no Estoril e o meu irmão não gostou, não gosta nada de futebol e eu pedi à minha mãe para experimentar e a partir dos 6 anos fiquei lá a jogar. Joguei até aos 8, 9, sempre com rapazes nas escolinhas do Estoril e depois aos 9 fui para a competição e estive na competição dos 9 até aos 13. E diz-me uma coisa, e era em regime misto? Ou era Misto, mesmo só... porque eu era a única rapariga. Exatamente. E como é que era quando Ou seja, a era só malta... rapazes. Os rapazes faziam cerimónias para fazer cortes de carrinho ou era na boa? E Não, tu também, não. E era muito, tu também e era muito, distribuías? sim, quer dizer, eu era avançada, portanto não fazia assim tantos carrinhos como tu isso, mas ouvia muito nas bancadas os pais dizer nem acredito que uma miúda está-te a marcar um golo, nem acredito que uma miúda está a passar por ti. E ainda gozavam Assim, um bocadinho uns com os outros, não era? sim, das outras equipas, na minha equipa eles eram todos tranquilos, super queridos e tratavam-me de igual para igual. Tu ainda mantens alguma relação com algum dos jogadores dessa altura, que começou contigo? Eu joguei muito tempo com o Domingos Duarte. Ah, exatamente. Sabes que ele depois passou num clube que eu gosto muito, não é? Sporting Clube de Portugal, que também é muito especial para ti, já lá vamos falar, já vamos falar. Sim. Então ainda falas com ele, com o Domingos Duarte? Sim, sim, sim. Eu quando era mais nova ia também ver muitos jogos de Sporting com ele, porque os nossos pais também são amigos. Sim, não falo regularmente, mas é uma Mas foi pessoa alguém que conhecida. começou contigo. Sim, ele era defesa central, eu era ponta de lança, sim. Olha, e a partir de que altura é que tu começaste a jogar só com raparigas? Que começou a haver mais atletas femininas a jogar? Eu quando tinha 13 anos eu tive que deixar de jogar porque não havia equipas femininas, só havia o 1º de dezembro e só tinham ao sub-18, que era tudo uma misturada e não havia muita qualidade nem muita... Havia muitas jogadoras, mas não havia qualidade, aquilo era uma confusão. E depois só havia as séniores, e as séniores treinavam, era a melhor equipa em Portugal, treinavam às 10 da noite e os meus pais disseram que não fazia sentido uma miúda de 13 anos estar a ir para Sintra às 10 da noite, então aí deixei de jogar futebol. E depois aos 16 anos o Estoril formou a equipa feminina e aí ligaram-me e perguntaram se eu queria voltar e pronto, e aí voltei. Muito bem. Hoje em dia já é diferente, não é? Hoje em Hoje é dia um treinador, já há outros escalões. E como é que tu vês sim, essa há todos. evolução do É futebol feminino? espetacular. Eu com E 16 tu, anos tive que jogar sénior e estava com jogadores de 30, 20 e tais que eram mães e trabalhavam, tinham as suas vidas, eu estava no 11º a estudar, era uma grande diferença. Agora as miúdas têm a sorte de terem 16 anos, poderem estar no sub-17 ou nas júniores ou numa equipa B, não tem nada a ver mesmo. É olha, uma e as mais sorte. velhas, exatamente, as mais velhas protegiam-te, as mais velhas da tua equipa, ou praxaram-te quando tu lá chegaste? E faziam-te a Não, vida eram todas, difícil? não, eram todas muito queridas, até quando fiz 18 anos, na altura elas vieram todas à minha festa de 18 anos, ainda hoje tenho contacto com elas, gosto imenso delas e trataram-me sempre muito bem, era como se fosse a filha mais nova delas lá na equipa. Boa, boa, isso é lindo. Entretanto, tu começas no Estoril, depois a seguir ao Estoril tu vais logo para o Sporting ou passas primeiro pelo Belenenses? Eu estava no Lembra-te? Estoril, depois tive Uhum. 3 meses no Malveira da Serra, aqui em Cascais No também, Malveira da e Serra, depois, exatamente. exato, tive só 3 meses e depois em janeiro é que fui para o Belenenses, joguei lá 6 meses
e depois aí é que pendurei as chuteiras e fui para o Sporting para ser team manager. Foste team manager e porquê que optaste por esse caminho e não continuar a jogar futebol? Porque na altura o futebol feminino não estava assim muito desenvolvido e eu já fiz 2 rupturas de ligamentos e por isso já não estava nas melhores condições físicas e senti que isto era uma oportunidade única, ir para um clube grande, estar numa estrutura grande, aprender, crescer, e sabia que o meu futuro dentro de campo estava um bocado condenado e não tinha se calhar qualidade para chegar a um Sporting, um Benfica ou um Braga. Por isso, quando a Raquel Sampaio foi para o futebol feminino e me convidou, eu não pensei 2 vezes. Exatamente, e tu chegaste ao Sporting, um clube com outra estrutura, ainda por cima vinda de Malveira da Serra, e não desfazendo no Estoril, obviamente que tem uma estrutura super competente e aliás os resultados estão à vista. No Sporting era um sonho, eu não sei se tu és sportinguista, mas posso-te fazer esta pergunta, não te compromete, todos nós temos clubes, independentemente, vocês são profissionais, têm é que dar o litro pelo clube que vos contrata, obviamente, isso não está em questão, mas era um sonho que tu tinhas? Ou nunca tinhas Era. pensado nisso? Não, era um sonho que eu tinha. Eh, Era um sonho, sim. Cheguei lá muito nova, tinha 20 anos, ainda estava na faculdade, estava a tirar ainda a licenciatura, comecei a estagiar e depois ao longo do tempo fui subindo. E entretanto tu chegaste a trabalhar com a atual treinadora sénior feminina, não foi? Eu só treinei com ela, Só ela foi treinaste com sempre, ela. ela foi Foi sempre da minha equipa técnica, ao longo E destes 5 anos que eu entretanto, lá tive. claro, foram 5 anos que te deram muita experiência, ao ponto de repente surgir um convite da Primeira Liga, um clube com uma estrutura grande também, em termos de futebol profissional e sénior masculino. O Belenenses Sade Isso é que convida-te nunca e quando pensei. quando tu recebeste o convite achavas que estavam a gozar contigo ou não? Não achava que estavam a usar comigo, mas também fiquei assim um bocado, porque sempre, quando me perguntaram até aqui na entrevista qual é que era o meu sonho, eu disse ser como a team manager do Bayern Munique, mas sei que é um bocado complicado e quando saí do Sporting, nunca na vida pensei que poderia chegar a uma equipa masculina, porque infelizmente é muito difícil de haver mulheres dentro destas estruturas e depois sair do Sporting para outro clube de futebol feminino também não era fácil, porque no Claro, Sporting eu tinha tudo. E as condições que o Sporting me dava, se calhar não ia conseguir encontrar noutro clube de futebol feminino. Portanto, a saída ou era para uma equipa de futebol masculino, ou então, entre aspas, desistir do futebol e ir para um escritório trabalhar como qualquer pessoa normal também. qual é a tua formação? Eu tirei uma licenciatura em comunicação empresarial e depois tenho uma mestrado em gestão do desporto. Muito bem, muito bem. Então voltando aqui ao Belenenses Sade, surge o convite, tu aceitas logo, foi logo imediato, Foi, foi. Porque isto e era uma experiência única, era impossível recusar. quem é que te convidou, se não é indiscrição? Aqui entre nós Foi o ninguém nos ouve. presidente. Foi o Foi o presidente? presidente. Foi. Então convida-te, diz, Mariana, eu preciso de uma team manager, preciso de alguém que imponha respeito no balneário, vem trabalhar comigo, é isso? Foi mais ou menos isso. E entretanto, chegas ao balneário, qual foi o primeiro impacto? Quando te apresentaram o plantel? Ou quando te apresentaram ao plantel? Foi Eles foram estranho? todos. Não, eles foram todos super simpáticos, super acessíveis, têm-me ajudado imenso. Nunca me olharam de lado ou pensaram o que é que uma miúda está aqui a fazer. Zero, sempre são muito respeitadores. Se tiverem algum problema, eles vêm falar comigo, como falavam com o antigo team manager. Por isso, nesse aspecto, tem sido mesmo espetacular. Eu, por acaso, E achava que podia ser mais difícil. é assim que tem que ser, mas por exemplo, eu sei que no futebol existe muito aquela coisa do balneário ser sagrado. Como é que Sim, é mas a eu tua não entrei no presença no balneário. balneário? Não entras no balneário? Não, Eles não. não te deixam, eles não te deixam. Estou a brincar, desculpa. Nem não deixar, não, eu não preciso ir lá fazer nada. Por isso, se eu precisar Não, de alguma coisa, eu estou lá por. a função do team Diz. manager não passa muito por estar presente também no balneário?
No Olha balneário que em eu, si, não. À volta do balneário, à porta do balneário, se eu precisar de alguma coisa, estou lá e eles chamam um e peço para chamar outro e faz-se lindamente. Não é preciso obrigatoriamente a presença dentro do balneário, porque o balneário também é um espaço deles. claro, exatamente. E qual é exatamente a função? Eu gosto muito de futebol, acompanho futebol desde que me conheço, mas sinceramente esta figura do team manager, eu não sei muito bem o que é que faz. O que é que faz um team manager? É Eu um acho elo de que é, ligação? sim, e é muito um trabalho invisível que acontece, porque o treinador é o que aparece, é a cara da equipa, tal como os jogadores, mas acho que o team manager também é fundamental e faz todo um trabalho invisível que se calhar as pessoas às vezes não têm noção, mas basicamente é fazer o elo de ligação entre os jogadores e o diretor de futebol, os jogadores e a administração, fazer todo o trabalho administrativo e burocrático, Muito bem. e fazer E o elo de basic, ligação com os departamentos. olha, e qual é a tua relação com os árbitros? Tu estás a defender a tua equipa, os teus jogadores, a tua estrutura, como é que é? És muito refilona? Mandas muito vir com eles? Tu estás no banco, Ainda estou, só fui 2 jogos para o banco ainda estou a aprender a lidar com eles. mas Não é fácil, é uma relação. Era isso que eu ia não é perguntar, se era fácil. uma relação fácil. No primeiro jogo, que foi o mais difícil, porque foi tudo novo, por acaso Foi o no João Bessa, Pinheiro foi, foi o João o Pinheiro o João, árbitro, exatamente. exato, ele foi espetacular. Na reunião de delegados antes do jogo, ele deu um discurso, deu-me os parabéns por estar ali, disse que deviam existir mais mulheres e que o mundo no futuro vai ser das mulheres, foi impecável e que se eu precisasse de alguma coisa ele também estava lá para ajudar. E nesse jogo foram todos super prestáveis comigo e só tenho a agradecer aos delegados, aos árbitros e até ao Boa Vista que me receberam todos lindamente. E durante o jogo não houve aquela coisa de agora vamos esquecer a diplomacia e a correção e a gentileza e agora tu, vê lá, oi, a penalti, oh, abre os olhos, oh, João Pinheiro, vai mas é dar uma... Pronto, não vale a Eu não pena tenho entrar em... muito ainda essa personalidade de refilar com os árbitros e tudo mais, mas acho que há outras formas de falar com eles e que se for Boa. preciso, temos que nos diferenciar de outra forma, não é preciso também estar ali aos palavrões e insultar as pessoas, porque acho que também todos erramos, acho que os árbitros estão ali para fazer o trabalho deles como nós estamos a para fazer o nosso e acho que se errarem não é claramente propositado e por isso também temos que compreender e se formos todos para cima dos árbitros, eles não nos vão ouvir, portanto temos que ver outras formas também de falar com eles. Exatamente. E tu sabes que o meu convidado anterior foi o Petit. O Petit, entretanto, já Foi. não está no Belenenses Estado. Foi, exatamente. Entretanto, veio um novo treinador, tu acabas por entrar para a estrutura, tu achas que eu entrevisto pessoas a prazo nos clubes? Espero que Desculpa, não. desculpa, isto Espero é que muito não. estúpido. Eu sou muito parvo, eu tenho de explicar que eu sou muito parvo. Tinha que te fazer esta pergunta. Um abraço para o Petit, que esteve aqui impecável O também. Petit foi muito simpático comigo, foi impecável, recebeu-me lindamente. Foi com ele quando eu entrei, era ele que estava cá, portanto vai ser sempre o primeiro treinador com quem eu tive e só tenho de lhe agradecer pela forma como recebeu e como me tratou. E como é que foi esse primeiro impacto? Foram, conversaste com a estrutura técnica à parte dos jogadores ou foi tudo junto? Como é que foi? Eu cheguei mais no fim de setembro, ainda estava cá o antigo team manager e fui conhecendo, porque ele ia embora no início de outubro, e, e fui conhecendo as coisas aos poucos e fui aparecendo. E depois, quando fui Uhum. apresentada, foi mais fácil porque as pessoas já tinham visto a minha cara. E já te conheciam. E depois, de repente, Sim, acontece a chamada chicotada psicológica, sai o Petit, entra o Filipe Cândido, foi uma transição pacífica para ti, porque super, sim. tu acabada de chegar, tens logo que lidar com esta mudança de treinador, que é sempre Sim, mas eu não, uma realmente eu não tive muito transição. tempo. Sim, mas eu na verdade também não tive muito tempo com o Petit. Tive 2 semanas, se tanto. Uhum. Por isso acabou por não me afetar muito porque foi tudo muito rápido. Certo. E a relação com o Filipe também é impecável.
podes contar-me Sim, tudo. sim. Se tiveres alguma queixa para fazer, diz agora que eu Não, faço por chegar lá. acaso, Olha que não, super. eu tenho contactos. Então, mas ele tem que vir aqui também. Exatamente, exatamente. Deixa-me então lançar ao Filipe Cândido. Temos que vir aqui ao frente a frente aqui, Powered by Betway, aqui no Mini Atleta, porque eu tenho que saber algumas coisas e tenho que saber uma opinião externa sobre o trabalho da Mariana, se é competente ou não e como é que Exato. é. Se tem ou não bom feitio. Porque tu estás a passar uma Exato. imagem, tens bom feitio e se calhar depois no banco Mas aquilo o Mister salta-te a também tem tampa. muito feitio. O Mister Tem? também tem muito feitio. Aliás, nós fomos para o Bessa, nós fomos todos fazer a nossa estreia. Fui eu, fui os Misters, foi tudo. Boa. Por isso foi um Então, e evento assim diz-me, grande. e em relação ao plantel, qual é assim o jogador mais brincalhão e que se mete contigo, ou que é assim mais. Aquele, eu sou mais palhaço, vá. Não há como dizer-lo de outra forma. Já tenho vários com que é mais fácil. Talvez o Afonso Sousa, É? O Afonso mais palhacinho. é o É mais mais brincalhão, palhacinho. mais palhacinho. Qual é o mais vaidoso do O teu Tomás. plantel? O Tomás? O Tomás precisa de tratar do cabelo. É? Quantas horas é que ele demora a tratar do cabelo? Isso é, Sabe, isso é um assunto sensível. e sabes quantos produtos é que ele usa para Eu pôr prefiro não saber. aquilo? Eu prefiro não saber. Porque eu estava no balneário de Miúdas. Portanto, esta parte eu achei que era mais fácil, mas afinal não é nada. Nada a ver. É Achas mais que os homens complexa. são. Hoje em dia achas que os homens são mais vaidosos do que as mulheres Acho, no mundo do futebol? acho. Porque elas têm o cabelo normal, fazem um rabo de cavalo e vão para o jogo. Eles não, cortam aqui, cortam ali, depois fazem assim, Fazem depois as põem a cera, tiras. as tiras, depois põem a cera, depois põem a fita, depois não sei o quê. É muita mariquice. Olha, diz uma coisa, quando põe, eu tenho piercings nas orelhas, quando põe aqueles adesivos é porque o piercing ou o brinco está por baixo ou ou é Por alguma acaso aqui não coisa. tenho nenhum jogador com brincos, acho Não, eu. mas Não, não vi. se tiver a fita adesiva é porque está lá o Supostamente brinco, não é? tem que se tirar, mas supostamente tem que se tirar. Ah, Supostamente. e Porque tu às vezes tens que normalmente lhes dar tens às vezes que lhes dar na cabeça, desculpa interromper. Tipo, olha, esqueces de tirar o brinco, ou... Não, agora não não, por tens acaso ninguém com brinco. brincos não existe. É mais com as meias, com aquelas meias que eles gostam de usar por baixo, para o estilo. Ih, aquela a meia de compressão, É meia de enchimento. de enchimento, exatamente. Ah, pois é, enchimento. Tanto que às vezes alguns cortam a parte de baixo Sim, as das meias meias já quando são vêm todas, novas. exatamente, as meias já vêm todas cortadas, eles usam todas as meias cortadas e a meia é azul e depois usam a branca e há muitos árbitros que não deixam, portanto, aquilo é um drama. É um drama para eles, É um a drama. sério. Olha, e as chuteiras? E a cor das chuteiras? Porque agora é tudo também. Até houve aí um treinador que castigou um jogador há pouco tempo porque ele não quis usar as chuteiras que o treinador mandou num clube da Qual? Primeira Liga. Ah, vi os de Acho que alumínio, exatamente, que ele Vizela, queria que ele, do Vizela, exatamente. Queria que ele usasse vi. pitões de alumínio e ele disse: quis usar as chuteiras da moda, então agora encosta e fica no banco. Tu tens alguns problemas desses aí? Não, eles aqui jogam quando é com pitões de alumínio, eles jogam e têm todos e tem que ser. E os que são patrocinados, pronto, é os que é as chuteiras que recebem. E fazem pirraço aos outros, tipo, olha lá a chuteira que eu acabei de receber, olha lá, é Acho que não. amarelo fluorescente com dourado e prateado. Normalmente as chuteiras agora são assim. Eu Pois gostava são mais sempre delas, cores. exatamente. E Mas achas que acho eles que também não. são mais vaidosos por causa disso? E as minhas são cor-de-rosa com amarelo e azul. Olha, esse tipo de conversa ainda não ouvi, ainda bem. É Ainda tudo da não? cor das tuas, ainda não. Então, disseste ainda bem, deixa-me fazer um aviso ao plantel do Belenenses Estado, malta. Se vocês começam a refilar com a basófia das chuteiras, encostam logo. Está aí a team Exato. manager a avisar, é só para vos avisar. Não dei Então diz conta. uma coisa, aqui voltando à tua função de team manager e um bocadinho mais sobre ti. Qual é que tu achas que é a característica indispensável para um bom team manager? Uma boa team manager? Eu acho que é preciso ser uma pessoa disponível, ter empatia, porque tem que se lidar com muita gente e são muitas pessoas diferentes, muitos jogadores diferentes, de muitas nacionalidades diferentes. É preciso ser uma pessoa organizada para perceber quais é que são as prioridades na altura
e acho que essas são as principais características. Porque se tiver isso, depois ao longo do tempo vai-se aprendendo, também são rotinas e vai-se adaptando ao clube e aos jogadores que se tem. Então agora vou colocar-te aqui uma situação hipotética, mas que pode ser um desafio para ti. Dois jogadores da tua equipa pegam-se à pancada em pleno relevado. O que é que tu fazes? Vou lá separá-los, mas eles não vão Vai? se pegar à pancada. Mas Eles vais são todos tipo. amigos. Não, está bem, Vou, mas, só estou a dizer que não é uma coisa sim, inédita e deve ser uma sim. situação complicada de resolver, seja quem for. Não, eu Ou acho quem que vou for. lá, porque se eu meter no meio eles não me vão bater, portanto. Então, deixa-me só fazer mais um aviso ao teu plantel. Se vocês picarem uns com os outros, vão levar com a vossa team manager a meter-se e respeitinho, ok? Não Exato, quero claro. aí. Exatamente. Então, e agora, outra questão difícil. Tens no teu plantel o marcador, o vosso treinador, e isto também é uma coisa um bocadinho para o Filipe Cândido. Define quem é que marca os penaltis. Há um jogador que naquele determinado jogo, naquele determinado dia, àquela hora, acha que é ele que deve ser ele a marcar e não o jogador que está destinado. Fica amoado porque não foi ele a marcar. O que é que tu lhe vais dizer? Eu vou dizer que isso é uma decisão técnica, o treinador é que manda. E ele tem que acatar, é isso? Exato, isso não há hipótese. Então agora tenho a última situação hipotética e esta é muito difícil, até pelo que tu estavas a dizer. Um jogador do teu plantel esquece dos produtos capilares, da cera, do gel, em casa, antes do jogo e só entra em campo se Ou tiver mandar e aquilo tudo comprar. geometricamente definido. O que é que tu fazes? Vais comprar? Eu acho que eles me iam mandar comprar, iam pedir para eu ir comprar. Porque depois iam culpar se não jogassem bem ou se não sei o quê, ia ser a culpa daquilo. Também não queria ser culpada Ai, nisso. desculpa, é muito boa. Sabes que eu tive há pouco tempo eu faço um programa na SIC, o Alô Portugal, e há pouco tempo tive como convidado o Candido Costa. E o Silas fez um vídeo para ele a dizer que ele era um forreta e que roubava os produtos de higiene todos, estava sempre a Sério? cravar aos colegas, tipo, desde o desodorizante ao perfume, ao shampoo, tudo e mais alguma coisa. Tu tens algum assim? Ou algum que esteja sempre a dizer, ai, ó Mariana, esqueci-me do shampoo e do gel de banho, podes ir comprar? É que depois há sempre um cravas. Não, não, não. Isso é com eles. Eu não faço compras para eles terem para casa, era o que mais faltava. E também há limites. Cada um também Sim, sabe de si. Eu ajudo aqui e tudo o que for preciso, coisa, mas se lhes falta shampoo, eles também têm perninhas para ir ao supermercado. claro. Então, e agora tu tens que falar várias línguas, estavas a dizer há bocado, o futebol é cada vez mais um desporto global, várias nacionalidades no teu plantel. Qual é, assim, a língua que tu falas melhor, tirando a portuguesa, e aquela que tens mais dificuldade de falar e que achas que tens que lidar no dia a dia com alguém do teu plantel? Por acaso aqui eu tenho sorte que fala quase tudo português, percebe tudo português. Só tenho um avançado que fala inglês e outro que fala inglês, mas de resto tudo Quem? percebe português. O Quem é que Ali, fala o inglês? avançado, Ah, o Ali, exatamente. Fala inglês e o contigo? Lukovic. E o Lukovic. Sim. De resto Falam é em. tudo português. E se, por exemplo, chegasse um japonês, agora há cada vez mais japoneses no futebol cá em Portugal, Isso, também, isso ia e, ter que andar com um trator. mas quê? Tipo daqueles da Google? Tipo, o que é que tu estás a Sim, pedir? Bife com batatas? O que é que te apetece? sim. Agora, antes de eu sair no Sporting, estava lá uma chinesa e nós fizemos uma folha a dizer tipo remata, golo, passe. E tínhamos uma folha para ser mais fácil. Tipo cartaz, tipo dá-me a tua camisola, que é lá a correr e tu levantas, remata, Exato. Tipo passe, passa, exato, remate. passa, carrinho, pés Sim, juntos, chama exato. nomes ao árbitro. Exatamente, e as pessoas para falar com ela tinham o Google Tradutor, falavam e aquilo traduzia, então estavam a falar por telemóvel, porque não é fácil, não é? Pois não, 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 não é fácil. Acredito que não. E voltando aqui a coisas assim mais estranhas ou particulares no teu plantel, vocês têm definido, acho eu, uma dieta na preparação para os jogos, em estágio, não é? Todos os dias, cada vez que vão, imagina que vão jogar fora a Guimarães e têm que lá ficar no dia anterior, vai sempre alguém responsável pela alimentação.
Tens algum vegetariano ou vegan no teu plantel? Não, neste momento não. Não? E tens Não. alguém assim, imagina, que seja muito esquisito, que põe sempre problemas cada vez que chega, que vê a comida do jantar e diz: Ih, não era nada disto, não gosto disto. Né? Eu vou ser sincera, eu não vou aos estágios, eu vou só no dia de jogo, ainda não fiz nenhum Ok. estágio, portanto, a parte da alimentação eu não tenho muita noção porque só almocei uma ou duas vezes com eles, mas havia vários tipos de comida, portanto não houve esse problema. Mas nos estágios acho que não, porque também a comida é sempre a mesma coisa, portanto não há muito por onde reclamar. Claro. Então, e diz-me uma coisa, tu abriste a porta, não é? Primeira team manager mulher na primeira liga, vou outra vez, primeira team manager feminina na primeira liga masculina e profissional, sénior. Tu achas que estás a abrir caminho, gostavas que viessem mais mulheres a seguir a ti e achas que fazem falta? Eu digo já que sim, a minha opinião é que eu acho que fazem falta, mas eu não Eu gosto também de acho fazer que sim. perguntas e responder às perguntas dos meus convidados, não sou como alguém que faz podcasts, mas gostava de saber a tua opinião, se vês que há mais mulheres interessadas em seguir o teu percurso. Eu acho que sim, eu acho que, não menosprezando o trabalho dos homens, mas eu acho que nas estruturas de futebol falta muito outra visão que os homens se calhar pensam assim e se calhar as mulheres pensam assim e eu acho que é possível juntar as duas coisas e chegar mais longe. Eu sentia-me, no Sporting também tinha muitos homens e às vezes tinha que lidar com eles do departamento de futebol masculino e às vezes uma opinião de uma mulher e se calhar, realmente, se calhar faz sentido. E eu É acho uma que é visão, isso que falta. é uma Não é que visão sejam enriquecedora. mais, exato, não é que sejam mais inteligentes ou mais que seja, mas se calhar têm outras formas de pensar e completam-se. E eu acho que o que acontece agora é, se existe uma mulher e um homem que são igualmente competentes, eles vão sempre optar pelos homens, porque é difícil ter uma mulher aqui com os jogadores e por tudo mais, essa parte do balneário, mas eu acho que faz tudo, é tudo fazível, é fácil adaptar-se e se tiver uns jogadores como este, ainda mais fácil é porque são mesmo espetaculares, já brincam comigo, gozam comigo, metem-se comigo, mas tudo com o máximo de respeito, e sabem que se precisarem de alguma coisa também ligam-me e eu vou ajudá-los no que for preciso. Muito bem. E tu vês, por exemplo, a médio prazo ou curto prazo, ou brevemente, digamos assim, alguma treinadora, uma mulher a chegar à Primeira Liga masculina, sénior? Em Portugal não Já, existem muitos. já temos E, mulheres árbitros, não é? Árbitras, não sei exato. se o termo está correto, e a apitar jogos séniores masculinos. Sim, Tu como a vês alguma francesa. treinadora? Eu gostava de sim, eu gostava de ver a Mariana, mas a Mariana gosta muito de futebol feminino e acho que o lugar dela é onde está, merece estar onde está. Mas gostava de ver, porque eu sei que ela tem capacidade, se ela quisesse, ela tinha capacidade para pegar numa equipa de uma primeira liga e metê-los a jogar. Eu estava a festejar porque ela é uma excelente treinadora. Pronto, Eu era também gosto, eu basicamente isto que é também para não. sou fã. E diz uma coisa, tu agora és team manager, vês-te a evoluir para outros cargos no mundo do futebol? Há algum cargo que tu gostasses? Não sei se queres, se pensaste ser treinadora, se pensavas Não, voltar. treinadora percebo que gostem, mas eu acho que também é muito importante esta parte do trabalho fora de campo. E gosto muito de que há a treinadora e eu ser o braço direito do treinador ou da treinadora e ajudar em tudo o que for preciso. O que eu me vejo a fazer, eu gosto do que estou a fazer, gosto muito, se calhar talvez daqui a uns anos, quando for mais velho, tiver mais experiência, se calhar de ser diretora desportiva também não é uma coisa que assim tão descabida, mas E tu neste momento tens formação sim, eu para fiz isso, alguns não é? cursos. Sim, sim, sim. Mas neste momento estou bem assim e quero aprender e pronto. E há assim alguém na Primeira Liga com quem já te tenhas cruzado ou ainda não te tenhas cruzado, tu gostasses de conhecer?
Alguém que tu tenhas visto jogar? Há assim alguém? Não, as outras equipas, até agora com o Boa Vista e com o Santa Clara, o outro team manager recebeu-me sempre muito bem, veio-me sempre dar os parabéns por estar aqui, mas cada jogo é um jogo, vou conhecendo pessoas novas, que é sempre importante, nunca se sabe o dia da manhã. Eu hoje estou muito bem aqui, fui muito bem recebida e agradeço ao Belenenses Chade por ter tido a coragem de apostar em mim, porque sei que na teoria não é fácil, mas depois na prática as pessoas já percebem que é possível e que se calhar podem vir mais. Mas neste momento não tenho assim ninguém, é diferente de estar a vê-los na televisão e de repente estarem a cruzar-se comigo e a cumprimentar, mas é o processo natural das coisas. Exatamente, imagina o Luizão, que é gigante, ao pé de mim então, Pois eu vou vir olhar daqui para a o... um mês. Exatamente, ou o Hugo Viana, não é? Vais ter aí esse contacto. Será que os dos clubes Exato. grandes gostam de intimidar a malta dos outros clubes, tipo, chegámos e agora, calma lá, isto é tudo nosso, ou não? Não, eu acho que não. Acho que Estou a não. brincar, Eu, estou a brincar. eu conheço o Vasco Fernandes do Sporting porque estava lá no Sporting, ele também é team manager e também mandou uma mensagem a dar os parabéns e tudo o que eu precisasse que podia falar com ele. Ele também é um exemplo porque não se fala dele, é verdade, mas não se fala por bons motivos, porque quando as pessoas fazem as coisas bem e são competentes, não é preciso ser faladas, portanto, ele também é um exemplo para mim e agradeço-lhe a mensagem que me mandou. O resto dos outros clubes não tenho assim muito contacto, mas vou conhecendo. Hei de ver o Luizão daqui a um mês, quando vier aqui ao Jamor, quando jogámos com o Benfica, mas serão todos muito bem recebidos. Claro. E depois, como é que tu achas que vai ser o teu primeiro impacto com o Sérgio Conceição? Desculpa, tinha que perguntar isto. Não é nada contra o Sérgio, mas pronto, sabemos que o Ainda não Sérgio pensei sobre isso. ferve Por quando acaso ele ainda se não pensei levanta sobre do isso. banco, aquilo dispara para todo lado. Sim, Tu já vai para todo sabes. lado. Não sei, ainda não pensei Faz-lhe sobre isso. só, manda sentar a dizer assim, agora estou cá eu, de um lado e do Exato, outro, vocês ao pé de mim portam-se bem. Pronto, exatamente. exatamente. E respeitar e pronto. Respeitar e pronto. Olha, tive uma discussão com uns amigos meus e queria saber a tua opinião. Eu digo, porque o desporto feminino felizmente tem evoluído bastante, bastava haver oportunidades para as mulheres praticarem os desportos como os homens têm há muitos anos, há décadas, para vermos o real poder das mulheres. Tu achas que num futuro teremos competições mistas de futebol, sénior? Hum, Acho que não, porque acho que existe uma grande diferença física. Nós lá no Sporting jogávamos muitas vezes, eu estava na equipa B e jogávamos contra miúdos sub-14, sub-13, sub-15 e era uma diferença brutal. Eles Já dão aí dois era uma passos. diferença. Sim, e mesmo jogar a equipa sénior contra sub-15 ou sub-16 é uma diferença brutal, porque eles são muito mais rápidos, muito mais fortes, têm outro tipo de físico que não é compatível com a mulher. Eles dão dois passos e as raparigas têm que correr 10, portanto, eu acho que a nível físico acho muito complicado. A nível técnico e tático, acho que é perfeitamente fazível, porque há Sim, muito. a minha argumentação, eu acho que um dia destes vamos ter competições mistas, mas não há muita gente que acompanhe este meu raciocínio. Eu acho que exatamente as mulheres num campo vão vão acrescentar de outra forma que não o poder de choque. Nós sabemos que o futebol tem muito contacto também, mas como tu estavas a dizer, a parte se calhar tática, o vosso raciocínio é muito mais rápido que o nosso, Sim, diria eu. sim. Lá no Sporting nós tínhamos a Sub-11, a Sub-11, Sub-13 e Sub-15, que são equipas só feitas de raparigas, mas que competem num campeonato de rapazes. E aí é de igual para igual, E mesmo. qual é o tipo de resultados que isso traz? É super equilibrado, super. A Sub-11 e a Sub-13 eram futebol de 7 e a Sub-15 já é futebol de 11, já faz uma diferença. Uma diferença. Sim, e uns ganham, outros perdem, outros empatam, mas é claro que existe sempre uma equipa melhor que outra, mas em nível geral é tudo muito equilibrado, o que é muito bom para elas, porque depois quando forem mais velhas já que queríamos ter muito mais qualidade.
e competitividade. Olha, tenho aqui uma pergunta um bocadinho complicada. Já te chamaram Betinha? Aí lá Já, vem a Betinha. Já? já. Ei. E o que é que tu respondeste? Já estou habituada, já estou habituada. Eu Sim, rimo. também te queria perguntar se tu escolhes os clubes a dedo, que é Estoril, pronto. Malveira da Serra, pronto. Belenenses Sade, pronto. Sporting, diz, que é o clube dos Viscondes. Tens algum, achas que vai haver um clube na comporta para ti um dia destes? Estou a brincar, desculpa. Por acaso não vou para a comporta. Estou a brincar, estou a brincar. Então, mas olha, eu acho que no fundo o importante é tu teres a tua identidade e seres competente naquilo que fazes, não é? E manter a boa onda com quem está à tua volta. Exato. E não vou, Porque, e não venho para aqui fingir uma pessoa que não sou, portanto, claro, se me chamam exatamente. Betinha ou o que seja, não é a primeira vez nem será a última, portanto, é o Exatamente, que é. és boa pessoa e é o que interessa. Isso é o que interessa, não Exato. é? Os rótulos depois são secundários e não são muito relevantes. Tu no jogo, o teu primeiro jogo foi com o Boa Vista, já falámos um bocadinho sobre ele. Tu viste a Dona Fernanda, aquela adepta fervorosa do Boa Vista, Mas não me chamam que nomes, não me chamam nomes. não te chama nomes? Não, Tiraste, ela tiraste chamou, algo? tirei Chamou-te? porque ela chamou-me e veio ter comigo, oh menina, já me vieram dizer que você estava com medo de mim e eu ri-me, mas eu não lhe vou fazer mal. E eu, ok, ainda bem, obrigada. E pronto, e aí ela pediu-me para tirar uma fotografia com ela e eu tirei. E vais Porque emoldurar eles, essa fotografia? por acaso ainda não tenho emoldurada, mas devia porque ela foi muito simpática, porque eles aqui no Belenenses já passaram a semana toda a gozar comigo, a dizer que a Dona Fernanda me ia insultar do início ao fim, me ia mandar sapatos para a cabeça, então eu cheguei lá, não sabia bem o que esperar. E depois ela foi muito simpática. Boa, boa. Essa foto merecia ser emoldurada. Isso É é uma verdade, foto é verdade. Ela histórica, foi muito porque querida a Dona mesmo. Fernanda é uma figura do futebol nacional É e até verdade. internacional, porque aparecem muitas imagens quando o Boa Vista, principalmente numa determinada altura, tinha uma presença nas competições europeias muito forte. Entretanto, vamos aqui, agora um bocadinho mais o teu lado pessoal. Um passatempo que tu tenhas. Pádel, jogar pádel. Gostas de jogar pádel? Boa. Muito. Uma série ou um filme que tu gostes, ou que estejas a ver. Por acaso não sou, agora não tenho tempo para ver séries e filmes, mas eu gosto daquelas séries de futebol, do Tottenham, do City. Gosto de ver esse tipo de séries. Uma pessoa que tu gostes de seguir nas redes sociais, que vais ver regularmente o que é que está a fazer. Não vale dizeres que sou eu. Eu Por sei, acaso não te eu sigo, sei. tenho que te seguir. Tenho que te Oh, e foi seguir. isto com a Mariana Vaz Pinto, obrigado por ter vindo. Não, estou a brincar. Tenho que te seguir, é verdade. Eu Uma lembrei-me pessoa. desta pergunta, lembrei-me deste comentário por causa de uma coisa da Joana Marques, muito gira que ela fez. Mas pronto, um grande beijinho para ela também. Mas se segues assim alguém religiosamente que gostes de ver? Não, sigo muitos jogadores de futebol. E gosto Qual é de o teu vê-los. jogador de futebol preferido? Ou jogadora, atenção. Jogadora. Gosto imenso da jogadora do Barcelona, da Alexia Putellas, que foi Uhum. num. É espetacular. A portuguesa tenho muitas. Gosto da Ana Borges, gosto da Kika Ana Borges. Nazaré. Gosto muito da Ana eh, Capeta. também gosto muito dela. Da Jéssica, da Kika, da Andreia. Há muita qualidade em Portugal. São muitas. E Muito bem. depois muitas passaram por mim. Também não posso dizer uns nomes e não dizer outros. E claro, claro. E jogador masculino? Quem é que achas que é melhor, o Messi ou o Ronaldo? Vou ser polémica, mas eu gosto mais do Messi. Gosto de ser do Não, Copa. eu estou a brincar. Tenho vários amigos meus que pensam da mesma forma. Eu, por acaso, Não, gosto não é, mais eu do acho, Cristiano. eu acho o Cristiano espetacular, mas eu gosto mais do futebol do Messi. Gosto mais de fintas e de coisas imprevisíveis. Mas percebo o Ronaldo é incrível, é espetacular e é português. Mas pronto. Veste, exatamente, veste um dia destes a dar o salto para um grande clube europeu estrangeiro?
Gostava. Qual? Qual é a liga Gostava. que tu mais gostas? Gosto da Liga Inglesa. É mais competitiva, é mais imprevisível, mais tudo. E dentro da liga inglesa, qual é daqueles grandes clubes aquele que tu gostas mais? Agora, neste momento, talvez o Liverpool, mas eu gosto Liverpool. muito do United, mas não joga nada, por isso perco um bocado o interesse. E o City também, quando mete o pé, também gosto Se muito. pudesses dizer alguma coisa ao Solskjaer, o que é que lhe dizias? Olha, arruma as botas e vai-te embora. Sim, coitado do homem. Mas eles precisam de uma mudança também. Precisam de mais. Exatamente, foi um grande jogador. Exatamente, olha, por Mas acaso, um nem grande todos os jogador, jogadores podem ser treinadores. exatamente, porque ele foi um matador espetacular, dos que eu mais gostei de ver jogar. Mariana, sabes o que é que eu gostei mesmo muito desta nossa conversa? Acho que Obrigada. tu estás de parabéns, estás a fazer um trabalho incrível. Eh, Alguém disse, e acho que foi o Filipe Cândido que te disse que o mundo, o futuro é das mulheres. Eu também tenho a Foi o João certeza Pinheiro. disso. E foi João Pinheiro, exatamente, João Pinheiro, o árbitro. E, e eu também penso dessa forma, desejo-te toda a sorte. Sabes que eu Muito só não obrigada. desejo que ganhes contra o meu querido Sporting, mas que sejas sempre muito, muito feliz, e acho que estás a dar um exemplo a todas as mulheres, a todas as raparigas, a todas as miúdas que querem vingar no mundo do futebol e que têm direito a isso, e para isso é preciso haver igualdade de oportunidades, e a equidade nem sempre é igualdade, porque às vezes é Exatamente. preciso acelerar um bocadinho o processo de oportunidades para as mulheres e não apenas que essas oportunidades sejam iguais às dos homens, que já se vem a suceder há muitas décadas. Queres partilhar connosco um sonho que tenhas? Neste momento eu estou a viver um sonho, portanto, eu preciso ainda acordar deste para poder sonhar, ter outro. Muito Por bem. isso, não, Obrigado, não- Mariana. Obrigada, eu. Obrigado mesmo. Obrigado por ter estado connosco neste frente a frente Powered by Betway aqui no Mini Atleta. Vemo-nos num jogo Sporting Belenenses, ou Belenenses SAD Sporting, e toda a Sim, é sorte, aqui toda a agora. sorte. É agora? Está Obrigada. quase, está quase, está quase. A ver se vou cumprimentar-te pessoalmente. Combinado? Está bem, combinado. Obrigada. Obrigado. Beijinhos, Mariana. Obrigada. Beijinhos, Obrigado por Daniela. tudo. Obrigada. Obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Obrigada. Até já.